usa o teu servo como instrumento vivo nas tuas mãos para a glória do teu nome. Te pedimos em nome de Jesus. Queremos dar boas-vindas a todos os nossos amigos e irmãos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de poder estar participando, adorando a Deus e celebrando ao Senhor Deus aqui nessa noite, com todas as famílias aqui reunidas nesse Congresso da Família 2024. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao nosso presidente, pastor Fabrício, assim como toda a família do nosso pastor Fabrício, ao coordenador do Departamento de Famílias, amado pastor Micael, e sua família, cada obreiro, a todas as famílias aqui reunidas nesta noite tão sublime. Eu quero convidá-los a abrirmos nossas Bíblias, Salmos de número 145. Salmos de número 145. Glória a Deus. Irmãos, que noite linda. Que noite linda. Podermos estar aqui reunidos em família para adorarmos o nome do Senhor. Isso é um privilégio. É um privilégio que o Senhor Deus nos fornece, que o Senhor Deus nos dá nessa noite. Então, Salmos de número 145. Estaremos lendo o versículo de número 4. Salmos de número 145. No versículo 4, que nos diz assim: uma geração louvará ou contará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Eu sei que a sua versão pode ser um pouco diferente da que está aqui na tela, mas eu queria pedir a toda a igreja para lermos todos juntos aqui a versão NVI, que é a versão que está aqui na tela. Nós vamos falar bem forte esse texto aqui, porque é sobre, ou nesse texto nós queremos ministrar aqui nessa noite. Eu vou contar até 3, e você vai falar em alto e bom som, todos juntos, em nome de Jesus, o texto que está aqui na tela, Salmo 145, versículo 4. 1, 2, 3. Bora ler mais uma vez, mais forte, mais bonito, vamos lá? No 3, 1, 2, 3. Uma geração contará a outra dos teus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos. Glória a Deus. Então, quantos podem louvar a Deus pela sua palavra? Digam glória a Deus, aleluia. Quero falar nessa noite sobre o tema de geração em geração, seja Deus adorado. É o tema da palavra que nós queremos compartilhar com as famílias aqui, nessa noite. Geração em geração, seja Deus adorado. A Bíblia nos diz que os filhos, eles são herança do Senhor. A Bíblia não diz que eles são um fardo, né? Muita gente tem os filhos como um fardo, como um peso. Mas a Bíblia diz que os filhos, eles são herança do Senhor. Os nossos filhos, eles são de Deus. Deus nos entregou esses filhos nas nossas mãos. E Deus nos deu uma missão de ensinarmos os nossos filhos, de semearmos no coração dos nossos filhos a palavra de Deus, de maneira que de geração em geração o nosso Deus seja adorado. O nosso Deus, ele seja conhecido. Nós estamos aqui em um congresso de famílias
E nós devemos sempre ter em mente que o maior interessado na bênção da nossa família, na alegria da nossa família, é Deus, porque a família é um projeto de Deus. Então nós estamos reunidos aqui em família e nós devemos ter sempre isso em mente. Você que está aqui nessa noite, a família é um projeto de Deus. E nós, cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha, cada marido, cada esposa, cada mulher, nós somos cooperadores de Deus na edificação desse projeto chamado família. Nós somos cooperadores. E a nossa família, ela precisa ser edificada em Deus. O nosso casamento precisa ser edificado em Deus. A nossa família precisa ter Deus como centro. A nossa família precisa ter Deus como alicerce, como a base. Deus é o fundamento para a família, porque Deus é o criador da família. Então, o mais importante para uma família não são os bens materiais. O mais importante para uma família é Deus. É o conhecimento de Deus. É ter Deus presente. A palavra, nós vamos ministrar nessa noite sobre o tema de geração em geração, seja Deus adorado. E essa palavra geração, ela pode ter vários significados, dependendo do contexto onde ela é colocada. Mas eu quero falar nessa noite sobre geração no sentido de, no contexto família, filiação, pai e filho e os filhos dos filhos. Então, quando nós falamos aqui sobre geração nessa noite, nós estamos nos referindo ao contexto familiar, aos pais, aos filhos e aos filhos dos filhos. E eu quero me voltar nessa noite mais para a missão que Deus deu a cada pai e a cada mãe, essa missão de transmitir o legado da fé. Veja a expressão de geração em geração, fala de continuidade. E eu quero falar nessa noite sobre essa missão que Deus deu a uma geração, de transmitir à próxima geração o legado da fé. As próximas gerações precisam ser alcançadas de maneira que, de geração em geração, Deus seja adorado, Deus seja conhecido. Cada geração, ela precisa conhecer Deus. Ela precisa conhecer o Criador de todas as coisas, o Deus eterno, que criou os céus e a terra. Você está aqui nessa noite, você tem um conhecimento de Deus, porque alguém te indicou o caminho. Nós temos aqui gerações diferentes. Eu estou utilizando o contexto familiar. E a visão de Deus é que cada uma das gerações que vão se levantando na terra, elas sejam alcançadas por esse conhecimento e pela verdade das Escrituras. Deus, ele se revelou à sua criação, e Deus só pode ser conhecido exatamente porque Deus se revelou. Porque se o Criador não se revelasse, nós não poderíamos compreendê-lo, nós não poderíamos conhecê-lo na verdade. Porque como uma mente finita pode conhecer uma mente infinita, e como os seres finitos podem conhecer o infinito. Nós só conhecemos Deus porque Deus, na sua graça e misericórdia, decidiu se revelar à sua criação. Cada família precisa ser alcançada por essa revelação de Deus. Lá na carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ver que Deus, ele se revela através da sua criação. Está escrito em Romanos 1:20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles, no caso os homens, a humanidade, fiquem inexcusáveis. Ou seja, para que os homens não tenham desculpas. Deus, ele se revela pela sua natureza, pela sua criação, ou na sua natureza, ou na criação. Mas Deus também se revela pela sua palavra. A palavra é a revelação escrita de Deus. Assim também como se revelou no seu Santo Filho, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós e morreu naquela cruz em nosso lugar. Todas as famílias da terra precisam ser alcançadas por essa verdade, e a intenção de Deus é que
cada geração tenha um relacionamento, tenha uma consciência, uma convicção da sua existência e possa desfrutar de um relacionamento sincero com Ele. Meus amados irmãos, é projeto de Deus salvar todas as famílias da terra. Por quê? Porque está escrito em Romanos 3, 23 que todos pecaram. Todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Sabe o que é isso? Destituído da glória aqui significa estar sem comunhão. O homem sem Deus, ele está sem comunhão com Deus. Foi destituído da glória, do relacionamento, do contato, do conhecimento, da comunhão com Deus. E o Evangelho vem para resgatar, para trazer o homem para essa comunhão com Deus, para reconciliar o homem com Deus. Não existe um ser humano nessa terra que não precise de Deus. Mas para ele ter esse relacionamento com Deus, ele precisa conhecer Deus. É projeto de Deus. E Deus já providenciou o mundo, já providenciou o meio para a salvação do mundo. Porque Deus deseja alcançar todas as famílias. Deus disse a Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas não benditas por causa de Abraão. O apóstolo Paulo vai inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que quando a expressão lá, posteridade, em relação à descendência de Abraão, a posteridade de Abraão é Cristo. Todas as famílias da terra serão abençoadas por causa de Cristo. Porque Cristo é o meio de Deus, é o caminho de Deus para a salvação de todo o mundo. E todas as famílias da terra precisam conhecer esse caminho. Meus amados, cada geração precisa conhecer Deus. De geração em geração, e uma geração planta a próxima geração. Uma geração planta a geração posterior. É uma geração que vai dar à próxima geração um testemunho sobre Deus. E é a intenção de Deus ser conhecido em todas as gerações. Está escrito lá em Êxodo, eu queria que você abrisse sua Bíblia. Nós estamos em um culto de família e é um momento de reflexão. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 12. E os versículos 26. Somente o versículo 26. Mas também o 27. Quantos encontraram, digo amém. Nós estamos dizendo aqui que é a intenção de Deus de que todas as gerações sejam alcançadas. Então nós vamos mostrar para os irmãos aqui um texto, ou textos de Deus, preocupando-se com a geração futura, com as próximas gerações. E com quem é que Deus vai falar? Deus fala com os pais. E olha o que é que o texto está dizendo aqui, ó. Êxodo 12, versículos 26. Quando Deus instituiu a Páscoa, na noite em que Deus iria tirar o povo do Egito, naquela noite da morte dos primogênitos, na instituição da Páscoa, olha o que é que Deus vai dizer. Está escrito no versículo 26. Deus disse a Moisés: e acontecerá que quando vossos filhos disserem, qual é a preocupação de Deus? Com que os filhos iriam perguntar lá na frente. Deus queria alcançar a geração futura. Ele disse: quando vossos filhos perguntarem, que culto é esse vosso? Pai, mãe, por que é que todos os anos nós nos reunimos e celebramos a Páscoa? Deus deixou um memorial exatamente para que as gerações futuras fossem alcançadas. E eles deveriam dizer, versículo 27, então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Eu quero também convidar os meus amados irmãos a abrirmos nossas Bíblias, livro de Josué. Pegue aí. Coisa boa nós podermos abrir a palavra do Senhor em família aqui nessa noite. Capítulo 4.
Cada geração precisa conhecer Deus. Deus já se preocupa com as gerações futuras. E há um chamado de Deus para a geração atual alcançar a geração que está chegando. Olha o que está escrito em Josué capítulo 4. E antes de você ler, eu quero que você olhe aqui para mim. O contexto aqui é a chegada na terra prometida antes de atravessarem o Jordão. E Deus disse a Josué, quando os sacerdotes tocarem o pé nas águas, eu vou segurar a água do Jordão, o povo vai passar a pé enxuto, mas tu vais falar a 12 homens, cada um vai pegar uma pedra, e vão levar essas pedras para o lado de lá. E vocês vão fazer um memorial com essas pedras. Mas qual era a preocupação de Deus? Por que essas pedras? Por que tirar essas pedras do Jordão e levar para frente? Qual era a preocupação de Deus? Está escrito aqui no versículo de número 21. Vamos ler o versículo 20, que diz assim, ó. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão, levantou Josué em Gilgal. Versículo 21. E falou aos filhos de Israel, dizendo, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, que significam essas pedras? E olha a visão de Deus, versículo 22. Fareis saber a vossos filhos, dizendo, Israel passou em seco este Jordão. Deus estava dizendo para aquela geração levar um memorial, porque lá na frente os filhos iriam perguntar. E aquelas pedras testemunhariam da grandeza de Deus, do milagre de Deus, e as gerações futuras seriam alcançadas por o conhecimento deste acontecimento, de que Deus segurou as águas do Jordão e que estava cumprindo a sua promessa, colocando o povo na terra prometida. E as gerações que vão chegar lá na frente, elas precisam ser alcançadas por Deus. Meus amados, Deus é Deus de gerações. A Bíblia diz que Deus apareceu ao neto de Abraão. Eu sei que você sabe o nome dele. Neto de Abraão, mais conhecido. Jacó. Fugindo errante. Deus aparece a ele e diz assim, eu sou o Deus. Ele chama de pai, né? Mas ali é por causa da geração, da geração que passou, né? Eu sou o Deus de teu pai, Abraão. A Bíblia diz também que quando, já no tempo em que José era governador do Egito, que José vai levar Jacó para o Egito. Antes que Jacó descesse ao Egito, Deus aparece ali e diz para ele, olha, não temas descer ao Egito. Não temas. E como foi que Deus apareceu falando a Jacó, dizendo, eu sou o Deus de teu pai. Meus amados, Deus é Deus de gerações. Ele apareceu a Moisés. Quando ele apareceu a Moisés, ele disse, Moisés, eu sou o Deus de teus pais. Abraão, Isaque e Jacó. Eu, quando estava lendo isso aqui, mais especificamente lendo no livro de Atos, quando um dos pregadores, ele menciona esse acontecimento aqui, eu olhando para aquilo, eu disse, Senhor, eu quero que o Senhor diga a mesma coisa para os meus filhos. Eu quero que os meus filhos também ouçam o Senhor dizer, eu sou o Deus de teus pais. Eu sou o Deus de teu pai Mesaque, da tua mãe Elineide. Eu quero que os meus filhos digam, eu sirvo ao Deus de meu pai, ao Deus de minha mãe. Porque uma geração precisa passar a outra geração o legado da fé. E Deus não deseja alcançar somente o pai e a mãe. Ele deseja alcançar os filhos e os filhos dos filhos. Mas uma geração precisa plantar a outra geração. Uma geração precisa testificar a geração futura quem é Deus, falar das grandezas de Deus e testificar quão grande é o Senhor nosso Deus. Deus deu essa missão aos pais. Mas às vezes a gente falha. Eu quero que você pegue sua Bíblia lá em Juízes. Juízes capítulo
2. Juízes capítulo 2. O povo já estava na terra prometida. E a Bíblia diz que logo após Josué morrer e aquela geração de Josué que entrou na terra prometida, quando aquela geração passa, olha o que é que acontece. Veja como é triste esse cenário. Quem encontrou aí Juízes capítulo 2, versículos 10 e 11, diga amém. Leia comigo, olha o que é que diz o texto. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E uma outra geração após eles se levantou. Geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera. Agora eu pergunto, por que aquela geração não conhecia o Senhor e nem tampouco a obra que o Senhor Deus tinha feito? Quão grandes coisas Deus já tinha feito? Tirado o povo do Egito, 40 anos no deserto, já tinha colocado o povo na terra prometida, usando Josué, vencendo gigantes, vencendo grandes exércitos, colocando cada um agora na sua terra, no seu lugar. Josué morre, aquela geração morre, e agora tem uma geração que não, passam-se algumas gerações, chega uma geração que não conhece a Deus e nem as suas obras. Agora eu pergunto, por quê que eles não conheciam a Deus e nem as suas obras? Versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos e serviram a quem? Aos Baalins. Em vez de servirem a Deus, começaram a servir os ídolos. Mas por quê? Porque uma geração se omitiu e não levou o conhecimento de Deus para a próxima geração, e uma geração ficou perdida. E agora entra a necessidade de Deus começar a levantar os juízes, né? Os juízes. Deus vai começar a dar testemunho, porque Deus nunca fica sem testemunho. Deus sempre tem os seus remanescentes e de geração em geração Deus está se revelando. E mesmo quando a gente não vê, pensa que Deus não está trabalhando, Jesus disse, olha, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. É claro que tinham aqueles pais que eram remanescentes, mas uma geração inteira desprezou o conhecimento de Deus. Meus amados, uma geração, ela precisa transmitir o legado da fé. Deus conta conosco. Essa é a visão de Deus para o seu povo. Eu quero que você pegue sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Quem está ouvindo, diga amém. Eu não queria nem dizer isso. Mas, infelizmente, a maior religião que cresce no mundo não é o cristianismo. Não é. Estima-se que até que caia por terra essas estimativas. Mas estima-se que até o final desse século, o islamismo já tenha superado o cristianismo. Esse cenário pode mudar. Pode mudar. Você está me ouvindo aqui nessa noite? A Europa, que impactou o mundo com o Evangelho, grandes templos que antes eram lotados de gente, de crente, grandes avivamentos. Sabe o que é que existe hoje em muitos lugares lá, em grandes templos? Bares. Porque fecharam-se as igrejas, porque não se tinha mais crentes. E aonde se está a base desse fracasso? Dentro de casa. Meus amados irmãos, eu até publiquei outro dia aqui um vídeo de uma doutora colocando uma frase de Osama Bin Laden. Todos conheceram aqui aquele terrorista Osama Bin Laden. Antes de morrer, ele disse, eu dei 27 filhos ao Islã. Sabe o que é que ele queria dizer? Ele teve várias mulheres, teve vários filhos, e ele doutrinou seus filhos de maneira que todos eles eram servos de Alá. E todos eles não abriam mão do islamismo
e eles estavam preparados para levar o islamismo às próximas gerações dentro de casa. A gente não pode terceirizar essa comunicação, esse testemunho de Deus. Deus conta com cada família. É por isso que eu estou tratando aqui esse contexto de geração, no contexto familiar. Pais e filhos, filhos dos filhos, filhos dos filhos, e por aí vai. Olha o que é que Deus nos diz. Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4. Eu quero que você leia. Diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Deus fala aos pais dizendo: e estas palavras que hoje te ordeno entrarão ou estarão no teu coração. Olha o que é que Deus diz: e as intimarás a teus filhos, e falarás dela, estando assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Meus irmãos, a sociologia, ela, dentro de um outro contexto, com outro sentido da palavra geração, ela chama essa última geração, os que nasceram depois de 2010, chama de geração alfa, né? Geração alfa. São crianças hoje que estão aí com 14 anos. Eu li um livro do pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, que ele disse que uma criança hoje, ela recebe mais informações do que um Herodes na época de Jesus. Já nascem super estimuladas. Já falta só nascer e já começa a andar. Logo descendo, já andando e falando. A avalanche, porque hoje as informações elas chegam como que em forma de avalanche. E as mais variadas e daninhas ideologias, materialismo, a imoralidade, o humanismo, o ateísmo. E sabe o que é que acontece em muitos contextos? Existem pais que estão esperando algum anjo descer do céu para ensinar seus filhos sobre Deus. Existem pais e mães que estão terceirizando a babá eletrônica, ao YouTube, à internet. Ou quem sabe deixa que o pastor com um departamento ou que a tia do ministério cuide disso. E essa falta de consciência de se transmitir o legado da fé é porque isso já denuncia uma fé fragilizada. Porque quanto mais eu tenho de Deus, mais de Deus eu transbordo. Jesus disse que a boca fala do que o coração está, do que o coração está cheio. Meus amados irmãos, olha, uma criança quando nasce, eu acabei de citar anteriormente aqui aos irmãos que a humanidade ela está caída. E quando uma criança nasce, não é um anjinho, não. Não é um anjinho. É um pecador. Nasce com o pecado como possibilidade, que com o passar dos dias vai se tornando o quê? Uma realidade. Nasce com uma natureza que não quer saber de Deus, que tem nojo de Deus, que quer fugir de Deus. Porque Jesus disse que o espírito está pronto, mas a carne ela é indisposta, ela não deseja as coisas de Deus. Uma criança já nasce aí, e ela precisa ser alcançada por Deus. E quem é que vai alcançar? Essa geração que já foi alcançada, precisa alcançar a próxima geração. É desejo de Deus que nós, que estamos aqui, despertemos enquanto é tempo, para transmitir aos nossos filhos o conhecimento de Deus. Olha, existem crianças e filhos que nunca viram seu pai lendo a Bíblia.
Eu me lembro que uma das cenas que mais impactaram a minha vida foi quando eu entrei um dia num quarto e eu vi meu pai de joelhos orando no pé da cama. Existem filhos que nunca viram seu pai entrar num quarto simplesmente para orar, tendo aquele ambiente como secreto com Deus. Às vezes é uma oração agoniada, no horário do almoço, quando se tem. Às vezes não fala bem da igreja quando está em casa. E muitas vezes os filhos vão crescendo sem aquele desejo de ir para a igreja, porque o pai só fala mal da igreja. E quando fala da igreja, fala num contexto de peso. Como se fosse algo ruim. Como se fosse para a igreja simplesmente por obrigação. Não tem uma vida de adoração. Mas eu creio que Deus sempre tem os seus remanescentes. A Bíblia diz, o profeta Malaquias profetizou, isso se cumpriu na vida do profeta João Batista, que ele viria para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Que Deus levante uma geração de pais que tenham o coração convertido aos filhos e de filhos que tenham o seu coração convertido aos seus pais. Meus amados irmãos, nós precisamos nos comprometer com isso. Nós precisamos nos envolver com isso, com tudo aquilo que nós temos. Com tudo aquilo que nós temos. Eu quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias. A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. E o versículo 5. Que vai dizer assim. Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai dizer a Timóteo: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, o qual habitou primeiramente em tua avó. Olha as gerações aí. Em tua avó e em tua mãe, tua avó Lóide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habitou em tua avó. Tua mãe também era crente, e você também foi alcançado pela fé. De geração em geração, Deus seja adorado. E como é que Deus será conhecido? Irmãos, não tem missionários que sejam capazes de impactar tanto do que um missionário chamado pai e uma missionária chamada mãe. Ali estão, ó, meus missionários, está ali, irmão Codó, Laudemir e irmã Delni. Os meus missionários. Quem me ganharam para Jesus. Eu até me lembro do dia que eu fui ser crente, né? Porque a gente nasce no evangelho, mas a gente vai encrentando, né? A gente vai encrentando, a gente vai precisando ter aquele contato com Deus, porque Deus vai... E eu me lembro que nós morávamos lá no Brejo das Flores. Aí teve um dia que eu ainda não sabia amarrar o cadastro do tênis. E aí acordando cedo para ir para a EBD. Nossa casa era só 2 cômodozinhos, a cozinha, um quartinho assim do lado. E aí eu agoniado querendo amarrar o tênis, o cadastro do tênis, aí eu fui lá para a mãe fazendo café. E aí ela disse assim: amarra que tu já tem, já é para tu saber amarrar esse cadastro. Eu disse: mas eu não sei amarrar. E ela disse: pois fala com Deus. E aí eu disse: negócio de Deus não existe não. Zangado. E ela disse assim: ó aí, Codó. Aí ele saiu bem sério, né? Botou a cara assim na parede: como é que foi que tu disse aí? Aí ele perguntou assim: tu tá ouvindo? E eu disse: o quê? Ele perguntou várias vezes: tu tá ouvindo? E eu sem entender o que era, né? Estava perguntando se eu ouvia, se eu não era surdo, se eu estava ouvindo, né? Eu disse: sim, eu ouço, estou ouvindo. Tu tá vendo? Estou vendo. E ele começou a fazer várias perguntas, né? Tu tá vivo? Estou. Então Deus existe. Aquilo foi um impacto, né? Se o pai tivesse ficado calado. Então aquilo me fez refletir.
Cada pai, cada mãe tem que ser uma atalaia de Deus. Um profeta de Deus. Para fazer a defesa na sua casa. Para ensinar a palavra. Para encher a sua casa da cultura do céu. E como é que um pai e a mãe enche a sua casa de cultura do céu? É Bíblia. É palavra. A nossa família é como se fosse um pequeno barquinho em um mar revolto, meus amados. Veja, 8 bilhões de habitantes nessa terra. As mais variadas culturas e os mais variados deuses. A nossa família é atacada constantemente. E o que os pais devem fazer? Convidar Jesus para a sua casa e pedir a Deus que venha impactar e se revelar aos teus filhos, porque uma geração precisa alcançar a próxima geração. Aonde estão as Joquebedes? Que com pouco tempo de oportunidade nas mãos, tiveram a capacidade de impactar a vida de um Moisés, que mesmo depois de grande, não conseguiu escapar das sementes que foram plantadas no coração pela sua mãe, aquela velha Joquebede. Que ele teve coragem de trocar tudo o que tinha pela fé. Aonde estão o pai de Josué, chamado de Num. Só é citado assim. Mas se o pai dele foi citado é porque era um homem bom. Josué, filho de Num, caba crente. Aonde estão, meus amados irmãos? Os Filipes, filhas profetisas. Jó, que se levantava de madrugada para chamar os seus filhos para adorar a Deus. Deus conta com cada pai e com cada mãe. Nós não vamos esperar o Paulo Freire educar os nossos filhos. Nós não vamos passar isso a Fátima Bernardes e ao programa Encontro. Nós não vamos passar isso às ideologias sociais da nossa época. Não. Eu quero ouvir o que Deus está dizendo. E o povo precisa ouvir aquilo que Deus está dizendo. E essa voz precisa ecoar, primeiramente, dentro da nossa casa. Porque se nós conseguirmos ter a nossa família impactada, irmãos, nós já seremos bem-aventurados. É o Noé, que não teve sucesso fora de casa, mas que conseguiu trazer Deus para sua família e conseguiu ver a salvação de toda a sua família. Meus amados irmãos, nós precisamos nos comprometer com isso. Josué disse assim: eu não sei vocês. Quando nós passarmos esse Jordão,